Então, você sabe a diferença entre uma pessoa que quer andar nos caminhos de Deus, que é sincero com Deus, do religioso? Porque existe dentro das igrejas dois tipos de pessoas, né? Pode até existir mais, mas eu vou citar aqui dois tipos. O que quer realmente andar nos caminhos, obedecer a palavra e tentar ser uma pessoa melhor, e aquela pessoa que só está dentro da igreja por conta da religião. É aquela pessoa que bate no peito, né? E acha que todo mundo, que ela é a melhor de todas, que o vizinho tem demônio, né? Que o vizinho vai pro inferno. Esse é o pensamento mesquinho, um pensamento nojento do religioso. Achar que só ele tem Deus no coração, achar que só ele vai ser salvo, que só a igreja dele vai ser salvo e o resto vai pro inferno, né? E o religioso, ele prefere seguir aquilo que o líder dele, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, né? O religioso, ele segue aquilo que o pastor ensina e segue, às vezes, estando ou não dentro da palavra, né? O religioso, você chega para ele e diz assim, ó, você está fazendo isso, mas as escrituras estão dizendo que você deve fazer assim. Mas aí o religioso diz assim, não, mas o meu líder, o meu profeta, disse que é assim. Aí o religioso, ele cede o quê? A dogmas de igreja, a heresia, né? Ele mesmo vendo na Bíblia, que a Bíblia diz o contrário, mas o que importa é que o pastor dele ensinou. Isso é o que interessa. Já a pessoa sincera, a pessoa que busca agradar a Deus, a pessoa que busca, sabe, andar nos caminhos de Deus, ela pensa diferente. Ela lê a escritura, ela disse, poxa, isso não condiz com a Bíblia. Não é certo eu fazer. E não faz. Porque ela entende que melhor é obedecer a Deus do que a homens. E é por isso, pessoal, que nós temos visto aos longos dos anos pessoas que se suicidam coletivamente por ter obedecido, sabe, a, a ordenanças de homens. Mulheres, esposas que destroem seus casamentos, pasme, porque o pastor diz assim para ela, olha, a Bíblia diz que aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Aí tem obreiras que às vezes o marido até pede, ô meu filho, fica comigo no domingo, é o dia que eu folgo. Não, mas o domingo é do Senhor, né? O pastor disse que eu tenho que evangelizar. O pastor falou que o domingo eu tenho que dar a Deus, né? E aí ela vai abrindo brecha para que o marido se sinta sozinho, mesmo tendo uma esposa, e de repente, quando pensa que não, ela chega e encontra uma outra mulher em cima da cama dela. Aí eu pergunto, o homem errou? Sim, tudo bem, mas quem deu vazão? Quem deu, né? Porque a Bíblia ensina que primeiramente Deus, repare que é Deus acima de tudo. Amarás ao teu Deus acima de tudo. Deus, não é a igreja. O fato de você prestar um serviço para a igreja não significa que você tá servindo a Deus em primeiro lugar. Os solteiros, tudo bem, podem estar aos domingos, o dia todo, se quiser, na igreja. Mas a mulher casada, ela tem que cuidar da sua família. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro a obra. Você está entendendo? Essa hierarquia. Mas o religioso, a religiosa não.
né? O verdadeiro cristão, a pessoa sincera com Deus, ela lê aquele versículo e diz, ó, todo homem seja submisso às vossas autoridades, porque não há autoridade nem debaixo dos céus, nem em cima, que não seja constituída por Deus. Então nós temos que nos sujeitar às autoridades, né? Aí eu estava falando em um vídeo anterior sobre crime eleitoral se fazer boca de urna. Mas o religioso disse assim, não, meu pastor mandou, eu vou fazer porque isso aí é em prol da obra de Deus. Não é a obra de Deus. A obra de Deus nunca foi política. Nunca. Ah, mas o pastor mandou. O pastor mandou. E o pastor é o ungido do Senhor. O pastor é o atalaia de Deus, é o mensageiro de Deus. E foi Deus que usou ele para a gente fazer boca de urna. Não foi. Mas o religioso, ele desobedece à escritura que diz que você deve se submeter às autoridades, né? Ele passa por cima disso para obedecer o que o pastor manda. E é por isso, pessoal, que às vezes a pessoa ela não cresce, porque ela prefere dar ouvidos à voz de homens. Ela prefere, sabe? Ela prefere seguir cegamente, sem consultar as escrituras, que é o manual do cristão, né? Ela prefere seguir cegamente o que aquele líder religioso está falando. E é por isso, né? Houve uma história de um homem, de um pastor, pastor, né? Que o cara ungiu o útero de uma mulher, porque a mulher disse que estava com inflamação no útero e ele ungiu o útero dela. Aí você me pergunta, mas como, ô Pepe, que esse pastor ungiu ele? É médico? Não. Deixa sua mente, para eu não entrar em detalhes aqui, como é que ele ungiu o útero dessa mulher. Eu não estou mentindo, não. Isso aconteceu em uma das igrejas, que eu fiz parte. Entendeu? Isso aconteceu. Isso foi falado na aula de pastores. O exemplo desse louco que fez isso com uma senhora. E a mulher simplesmente cedeu. Ah, mas porque foi o pastor que mandou, né? Aí você está com a doença, uma hemorragia, você está com uma enfermidade na sua parte íntima, aí o pastor vai ungir a sua parte íntima. Quando na realidade ele podia ter mandado uma obreira fazer isso, uma mulher, se é que isso funciona. Mas isso é a religião. A religião cega as pessoas para a verdade. A religião nada tem a ver com Deus. Eu aboli isso da minha vida. Para mim, a religião é a pior desgraça que existe no mundo. É ela o motivo das guerras, das maiores guerras, né? De conflitos, enfim, de uma série de coisas que só tem destruído a humanidade. Eu prefiro crer no meu coração. Eu prefiro servir a Deus no meu coração. A igreja de Deus sou eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que quando Paulo pregava, se eu não me engano, eram os icônicos, o povo aí, eles iam consultar nas escrituras para ver se estava escrito, né? E o próprio apóstolo disse, né, que ainda que desça um anjo do céu e me mostre um outro fundamento que não esteja escrito, seja anátema, seja maldição. Ou seja, meu amigo, minha amiga, você só deve obedecer ao seu pastor quando está em conformidade com as escrituras. Entendeu? Aí você não vai estar obedecendo a ele, você vai estar obedecendo às escrituras. E com muito cuidado para não pegar versículo isolado, sabe? E fazer você cometer besteira, valeu? Então, obreiro, pastor, bispo, abra o olho, rapaz. Até quando? Até quando você vai ser manipulado? Até quando? Eu tenho visto isso acontecer. Eu vi vários obreiros da Igreja Universal fazendo boca de urna. Boca de urna. Eu estou com um santinho aqui dado por eles. Sabe? Boca de urna. Boca de urna. Deixa eu ver se eu acho o santinho aqui. Eu não sei onde eu botei. É brincadeira? Fazendo boca de urna para candidato. O pastor mandou, né?
Aí, coitado, pode ser preso porque está infringindo a lei, né? Porque isso aí é proibido. Aí vai fazer boca de urna. Joga um obreiro, um jovem, do grupo jovem desse, sabe? Em um lugar onde está existindo conflitos diretos, guerras, eleitor de um e de outro, um se matando. Aí joga o obreiro, tira o obreiro da igreja para fazer boca de urna. Fazer uma coisa que é ilícito, né? Se é ilícito aos olhos dos homens, é ilícito aos olhos de Deus, né? Ele mesmo disse que a gente tem que ser submisso. Mas é isso aí. Melhor é obedecer a Deus, obreiro, pastor, do que, sabe, a homens. Eu sei que a gente comete falhas, mas isso aí eles sabem muito bem que isso é crime, valeu? Fica com Deus, um abraço, pessoal. Não sou pastor não, viu? Eu gosto de ler as escrituras, entendeu? Sou livre, graças a Deus. Depois que eu saí de igreja, eu me tornei um homem livre. Não libertino, livre. Que a coisa melhor que existe nesse mundo é ser livre. Valeu? Um abraço.